Vamos falar agora sobre a sociologia urbana, que é o próximo capítulo do livro de vocês. E para a gente falar de sociologia urbana, nós vamos entender quais os critérios, as características ou quais os comportamentos que nós, seres sociais, temos que nos diferenciem, por exemplo, de comportamentos de uma sociedade rural. O que é que a zona urbana tem de tão importante assim para ser considerado pela sociologia o foco, o centro das inovações tecnológicas, da informação de massa, dos conflitos sociais, das decisões e transações políticas? Ou seja, o que é que o centro urbano tem que se tornou uma grande importância, um foco de uma sociedade, onde o fluxo migratório de um povo da zona rural para o povo da zona urbana chega até 75%. Então você tem hoje, nós vivemos em uma sociedade altamente urbana, uma sociedade que concentra um maior número populacional, por exemplo, em relação ao povo brasileiro, onde você tem uma sociedade moderna, desenvolvida, mas com atitudes, com características que fazem com que a sociologia busque entender esse comportamento social meio que inovador e totalmente diferente do que você tem na zona rural. Se você for parar para analisar, pessoal, o comportamento de uma sociedade da zona rural, do campo, para uma sociedade urbana, ou seja, de um complexo citadino, que é de uma cidade. Quando fala uma pessoa citadina, quer dizer que é uma pessoa urbana que vive na cidade, tá? Então, se você for analisar esses dois grupos sociais, você vai ver comportamento diferente. Você vai ver, por exemplo, que no campo você ainda mantém uma relação de reciprocidade, uma relação familiar, uma relação de homogeneidade, ou seja, uma relação mais homogênea, mais unida, com comportamentos, práticas e pensamentos próximos, parecidos. Tudo isso porque o número de pessoas que vivem no campo tende a ser bem menor do que o número de pessoas que vivem na cidade. E quanto maior um grupo social, mais diversificado ele vai ser, mais difícil de controlar ele vai ser, mais difícil de tomar as decisões ele vai ter e, consequentemente, os conflitos entre as pessoas que fazem parte desse grupo expressivo tendem a ser maior, tá? Então, você tem duas realidades que a sociologia urbana passa a analisar. Você tem uma série de sociólogos que vão discutir essa importância de uma sociedade urbana, como, por exemplo, George Simmel, você tem o famoso Zygmunt Bauman. São pensadores, sociólogos que vão se tornar conhecidos devido às suas abordagens teóricas, por falar de uma sociedade moderna, uma sociedade urbana, uma sociedade ativa nos seus comportamentos sociais. E falando entre esses dois autores, hoje eu destaco para vocês, que inclusive está no livro de vocês, que é o George Simmel. O George Simmel, pessoal, ele é um sociólogo que vai discutir o comportamento do grupo social dentro da cidade. E para isso ele vai pegar alguns viés, ele vai percorrer alguns caminhos para finalizar a sua análise. A base da análise do George Simmel serão os problemas que são visualizados dentro de uma sociedade urbana. Problemas como má distribuição de renda, fome, miséria, violência, pobreza. Então, são problemas que se observa numa sociedade urbana e que o George Simmel vai passar a analisar de forma minuciosa como é que esses problemas impactam a vida da sociedade, a vida do ser humano. É aí que também a gente faz análise de um outro autor, que é o Zygmunt Bauman, onde ele pega e diz que nós vivemos em uma sociedade efêmera, temporária, uma sociedade que não liga para o amanhã, uma sociedade presentista que pensa no hoje e não cria projetos para o futuro, porque o futuro a Deus pertence. Então nós formamos uma sociedade onde nós vivemos o tempo todo o presente
E nós esquecemos de planejar uma vida para o futuro. Então isso faz com que nós sejamos uma sociedade imprevisível. E essa sociedade imprevisível, urbana, moderna, causa problemas sociais, causa problemas psicológicos. Por isso que nós vivemos hoje em um complexo urbano onde a fragilidade emocional, a fragilidade psicológica do ser humano é muito grande hoje. Doenças como ansiedade, depressão, características do núcleo urbano. Hoje, em pleno século XXI, nós estamos tendo que aprender a lidar com essas novas doenças que estão se tornando cultura de uma sociedade urbana. Como, por exemplo, a ansiedade e a depressão. A diferença grande que se vê entre uma sociedade rural para a urbana, como a sociedade urbana ela é complexa, ela é maior, ela tende a ser mais diversificada, o número de pessoas isoladas, o número de pessoas que vivem de uma forma resguardada é bem maior do que no campo. Porque na cidade que você lida com pessoas com pensamentos totalmente diferentes dos seus, com comportamentos diferentes dos seus. Então isso faz com que você se isole no seu mundo, e esse isolamento acaba criando problemas psicológicos em você, como a ideia da depressão. É por isso que quantas e quantas vezes vocês já ouviram essa expressão, até aquele que frequenta muito Belém, por exemplo, que é a maior cidade do Pará, frequenta Belém e observa que até o teu vizinho, a pessoa que mora do lado da casa que você fica, muitas vezes você não sabe nem quem é, e mora ali há anos, porque são pessoas isoladas. O crescimento urbano, o crescimento populacional proporcionou esse isolamento social, fazendo com que você seja mais racional e isolado. Essa racionalidade da sociedade, essa quebra do emocional, essa quebra do sentimentalismo, faz com que você se individualize muito. A individualidade é muito grande. Aí eu lanço para vocês o autor que vocês conhecem, chamado Émile Durkheim. O Émile Durkheim, pessoal, ele aborda exatamente isso também. Ele faz a distinção de uma sociedade mecânica para a sociedade orgânica, aonde uma sociedade complexa, moderna, ela tende a ser mais individualista, ela tende a ser mais fria, mais seca, mais racional. Como, por exemplo, o exemplo que eu dou a vocês é Belém. Belém é muito mais fria, muito mais racional, muito mais seca do que o interior. Porque no interior todos se conhecem. Você conhece o fulano, você conhece o Beltrano, enquanto que na cidade grande não. A toda hora você está lidando com pessoas diferentes na sua frente. Então isso faz com que você fique mais na sua, fique mais resguardado. Tá? É por isso que nós temos esse complexo, essa vida altamente conflituosa dentro da cidade. De acordo com o George Simmel, existem algumas práticas e atitudes que chegam a impactar a tua saúde mental, a impactar o teu estilo de vida dentro de uma sociedade complexa como a cidade. Existe um termo que ele utiliza chamado atitude blaze. Atitude blaze é o ato de você não se importar com o próximo. É o ato de você não se interessar pelo próximo. É o ato de você ser individualista ao ponto de você ser uma pessoa aquém do que está acontecendo ao seu próximo. Então você se torna individualista, você se torna frio, você se torna indiferente. Essa palavra indiferença é a que mais representa o termo usado pelo George Simmel, que é atitude blaze. A partir da década de 90, pessoal, 1990 em diante, nós passamos pelo chamado neoliberalismo. É quando você tem uma nova atitude do Estado, é quando você tem o desenvolvimento industrial alcançando patamares enormes. É quando você tem cidades, sociedades que antes não tinham alcançado esse desenvolvimento, você vai alcançar a partir desse neoliberalismo. Chega a chegada da internet, a chegada de novos veículos de comunicação de massa. O número, o grau de informações que você vai ter se torna cada vez maior. Consequentemente,
O avanço da indústria, o avanço da expectativa de vida também aumenta isso, faz com que você tenha um número populacional maior na cidade. Tudo isso vai causar transformações nos comportamentos sociais. E é dentro desse período que nós conhecemos, por exemplo, novas infraestruturas surgindo para fazer com que esses novos relacionamentos aconteçam na cidade, e eles vão se modificando a partir do momento desses surgimentos dessas instituições, como, por exemplo, os shopping centers. Os shopping centers, ele é um exemplo, ele é uma característica de um núcleo urbano capitalista. Quando você está em Belém, que você quer encontrar parentes ou amigos, você se encontra onde? No shopping. Você vai comer aonde? No shopping. Você senta na praça de alimentação. A praça de alimentação, de acordo com o George Simmel, é uma das características de mudança do comportamento social. Ou seja, o shopping center, que hoje para a gente é comum, ele, quando foi criado, ele foi criado para isso, né? Ele foi criado na França, eram os boulevards, que é quando você tinha um corredor com lojas ao redor. Foi para os Estados Unidos, os boulevards se transformaram no shopping center e se popularizou como símbolo do capitalismo. Então nós temos os shopping centers como uma representação de um estabelecimento de sociabilidade urbana. O que você não conversa na rua da tua casa, porque tu fala que é perigoso, tu conversa dentro de um shopping center. Se tu não pega mais a cadeira para sentar na porta da tua casa para conversar com o vizinho, tu pega a cadeira da praça de alimentação e senta em um grupo de 10, 15 pessoas. Então, é essa as mudanças que você vai ter no núcleo urbano. De acordo com o George Simmel, existem dois mundos dentro da cidade. O mundo de fora e o mundo de dentro. O mundo de fora é o mundo das ruas, é onde você vê a falta de estrutura, é onde você vê a pobreza, onde você vê a miséria, a fome. O mundo de dentro é o mundo do shopping, o mundo da perfeição, o mundo do capitalismo, o mundo da luxúria, o mundo das relações sociais. Pessoas caminhando por corredores com sacolas de compras nas mãos, de mão dadas com outras pessoas, em grupos. E chega na rua, esse grupo se desfaz, se separa. E aí você volta à tua realidade. Então é desse jeito que nós iniciamos as nossas abordagens sobre a sociologia urbana. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.